Bem, amigos internautas, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do seu TV Artilheiro Debate e nós estaremos conversando em relação ao Ceará no Campeonato do Nordeste, já que temos como convidado especial hoje o presidente do clube, Evandro Leitão. E de pronto, presidente, eu já lhe pergunto, Campeonato do Nordeste vale a pena, com certeza, porque esse é o choque das principais equipes do Nordeste, é a rivalidade, e financeiramente, vale a pena também? Bem, Danilo, teoricamente, o Campeonato do Nordeste é uma forma que nós temos de movimentar os nossos jogadores que não estavam participando desses jogos iniciais. Então, é uma forma que nós temos de movimentar, uma forma que nós temos de avaliar o nível que esses jogadores estão, perfeito? E a gente ter um certo respaldo o que esses jogadores podem proporcionar para a gente. Então, teoricamente, tecnicamente falando, eu acredito que seja positivo o Campeonato do Nordeste. Financeiramente falando, eu me preocupo. Me preocupo porque está pegando um período não muito bom para o futebol, que é esse período de Copa do Mundo, onde os torcedores, onde a sociedade de uma maneira geral, o público esportivo de uma maneira geral, eles estão concentrados, estão focados apenas em Copa do Mundo. Então, realmente preocupa, certo? Esperamos que, pelo menos nos jogos, no meio para o final da competição, ela embale, a competição embale e o público existe um apelo para que o público compareça aos jogos do Campeonato do Nordeste. No nosso caso específico, o Ceará, a torcida do Ceará está aí ficando acostumada, né, digamos assim, apesar de nós estarmos no início da competição da Série A, mas está ficando acostumada a ter grandes jogos com grandes clubes do futebol brasileiro. E o nível da Copa do Nordeste, dos clubes, sem querer, aqui não vai nenhum desrespeito a nenhum deles, até porque são equipes de tradições nos seus respectivos estados, mas é um nível diferente, certo? Nós esperamos que essa rivalidade que exista entre esses estados, na região do Nordeste, aqui no Nordeste, possa se aflorar e a gente possa colocar bons públicos nos estádios, mesmo diante dessa situação que nós estamos passando aí nesse período de Copa do Mundo. Nesse início de campeonato do Nordeste, o Ceará vai utilizar jogadores que não vem utilizando, trabalhando na Série A como titulares. Para a Copa, Fares Lopes, que também é uma competição muito importante, eu vejo para o Ceará, né? No ano que vem, decide a Copa, a segunda vaga da Copa do Brasil no estado do Ceará. Com que time o Ceará vai disputar a Copa Fares Lopes? E aproveitando o ensejo, fazer uma outra pergunta dentro do... Administrativamente, financeiramente, acredita-se que o Ceará está bem. Fechou um contrato agora muito importante com o patrocinador. Ainda cabe, certamente ainda cabe. Já tem outros patrocinadores em vista para a equipe do Ceará? Bem, eu vou começar pela segunda pergunta. Administrativamente, o Ceará está tendo uma boa gestão, acredito eu. É difícil a gente falar da nossa própria gestão, mas acredito que nós estamos gerindo relativamente bem o clube. Financeiramente, o Ceará ainda não está bem. Financeiramente, não. O Ceará ainda precisa, para ficar bem, ainda precisa de muita coisa. Ainda precisa um bom tempo para ficar bem, para ficar de uma maneira regular, de que uma instituição, de que uma associação esportiva sem fins lucrativos, mas que precisa empatar. Precisa empatar. E ainda está longe daquilo que a gente deseja, que a gente almeja. Claro que parceiros comerciais nós necessitamos, temos condições ainda. Nós conseguimos agora o nosso patrocinador master, que é a Neoquímica. Temos aí o governo do estado que fechou conosco, temos a prefeitura municipal de Fortaleza que fechou conosco, mas ainda temos condições de ter mais 2 ou 3 patrocinadores nos uniformes do Ceará. Então eu queria só fazer essa ressalva, porque as pessoas, a gente está participando do Campeonato do Nordeste, de uma Série A. Então as pessoas, de uma maneira geral, aquelas que não estão participando do dia a dia do clube, acham que nós estamos com muito dinheiro, que estamos recebendo dinheiro do Clube dos 13, que temos aí boas rendas, mas por outro lado não vê, isso tudo é verdade, mas por outro lado não vê os custos que nós temos para manter um clube de futebol a nível de Série A. Certo? Os custos que nós temos com os acordos trabalhistas que nós fizemos. O custo do Ceará em si, o custo de um clube como o Ceará, que é um clube grande. Então, ainda está longe
daquilo que a gente almeja, que a gente quer para o clube, que a gente gosta, que a gente tem uma paixão, que a gente tem um amor muito grande. Então, e com relação à primeira pergunta que você fez, da Copa Fares Lopes, eu posso dizer o seguinte: nós vamos disputar a Copa Fares Lopes com o time à base do nosso Sub-19, Sub-20, que vai disputar um Campeonato Brasileiro no final do ano, e esse Campeonato Brasileiro Sub-20 é disputado pelos 20 clubes que participam da Série A. Nós vamos disputar com a base desse time, e claro, e mesclando com alguns jogadores que não estarão jogando nem na Série A, nem na Copa do Nordeste. É assim, a gente entende que realmente é um campeonato que vai nos dar o campeão vai dar uma vaga na Copa do Brasil. No entanto, nós temos que trabalhar dentro daquilo que nós podemos. Uma coisa é aquilo que nós pretendemos, uma outra coisa é a nossa realidade. Nós não temos condições. Para o Ceará disputar 3 competições, eu acho que o Ceará não, qualquer clube para disputar 3 competições, teria que ter na faixa de 50 jogadores. Nós não temos essa condição. Nós temos hoje uma faixa de 32 jogadores, é o que nós temos, 32, 33, salvo engano. E nesse primeiro jogo que nós vamos disputar agora, já pela Copa do Nordeste, só pegando um exemplo, nós vamos, para vocês terem uma ideia, nós vamos colocar 3 jogadores da nossa categoria de base, 3 jogadores que se sobressaíram e que nós estamos lançando aí na Copa do Nordeste, nesse primeiro jogo que nós iremos ter contra o Náutico. Então, que é, no caso, o volante Ceará, nós temos o meia Paulo Sérgio e o meia atacante Obina. Então, esses 3 jogadores... Fora o Pablo, né? Fora o Pablo e o Renato. Esses 2 jogadores já são jogadores que estão incorporados ao nosso elenco, né? São 2 zagueiros. Então, além desses 2 zagueiros, nós estaremos levando esses outros 3 jogadores. Isso tudo mostrando para vocês o quê? Mostrando para vocês 2 vertentes. Primeiro, aquela pergunta inicial do Adriano, aquela colocação inicial do Adriano sobre categoria de base. Nós estamos investindo na nossa categoria de base. Deus queira que nós possamos já colher alguns frutos. O Pablo já é uma realidade. O Renato, apesar de ainda não ter jogado, também é uma realidade. Nós esperamos que esses 3 garotos também possam vir nos ajudar. E a outra vertente é de que nós não temos um time, um plantel à altura para disputar 2, 3 competições ao mesmo tempo. Presidente, o Francisco Martins da Silva, ele pergunta o seguinte: quero saber do presidente Evandro se ele vai segurar o elenco que está jogando. Vai segurar? Sim, você não vai negociar esses jogadores. Não, nós não temos interesse em negociar nenhum jogador. Queremos ficar com esse elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Obviamente que cada jogador tem sua multa rescisória. Se algum clube vier a depositar o valor da multa rescisória, nós não podemos fazer nada, mas a nossa pretensão é ficar com todos os jogadores. E se caso algum vier a ser negociado, a gente pode até chegar a algum tipo de negociação, mas não para liberação imediata, somente no final do ano. Adriano, como é que você avalia? O presidente disse que vai disputar o Ceará, a Copa Fares Lopes, com uma base de sub-20, que vai jogar no final do ano o Torneio Brasileiro Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20. Como é que você observa isso, já que vale uma vaga para a Copa do Brasil? Eu acho que o presidente está expondo, está sendo sincero, né, das condições do clube. E ele está aproveitando a oportunidade da Copa Fares Lopes para também treinar a sua equipe que vai representar o Ceará, o time Ceará, nesse torneio, nesse campeonato aí sub-20, que as equipes todo ano têm, com a participação das equipes que estão na Série A. Eu acho que ele troca uma coisa pela outra, né? Agora é uma coisa muito, assim, um tanto assim, perigosa financeiramente para o clube, porque ficar de fora de uma Copa do Brasil, financeiramente é complicado para uma equipe como o Ceará, qualquer outra equipe almeja disputar uma Copa do Brasil, até pelo dinheiro que a equipe recebe quando passa de fase. Então vai correr esse risco, mas ao mesmo tempo que corre esse risco, ele também vai treinando aí a sua equipe para esse campeonato, que o Ceará também não vai querer fazer feio. É mais um que o Ceará vai disputar, apesar de ser categoria sub-20, mas além de Campeonato Nordeste, Copa Fares Lopes, Campeonato Série A, é mais um que vai estar com a camisa do Ceará. O time vai estar lá representando o time do Ceará numa competição a nível nacional. Então também é uma coisa pela outra. É trocar, talvez, aí uma participação na Copa do Brasil. Também não é por isso que a sub-20 também não tem a condição de ganhar. De repente, o Ceará também pode vencer a competição e conquistar essa vaga na Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, representar bem o time nesse torneio sub-20.
No próximo bloco, a gente vai conversar sobre a possibilidade da construção de um centro de treinamentos para o Ceará. Aliás, os nossos internautas estão também pautando aqui o nosso TV Artilheiro Debate, indagando sobre isso e sobre mais em relação à estrutura que o clube está montando para tentar se manter na Série A. Não só com pontos em campo, mas também com a forma de trabalhar com o grupo fora de campo. No próximo bloco do nosso TV Artilheiro Debate.